Boa noite, hoje é 10 de julho, o Jornal da TV Tati está no ar. Veja o que é destaque no jornal de hoje. Preço do gás de cozinha. Comerciantes da região já sentem o reajuste de 9% no botijão. E na segunda entrevista no estúdio da TV Tati SBT em Campos do Jordão, nós vamos falar das regras de funcionamento de hotéis e pousadas e os cuidados com lareiras e aquecedores. E ainda a saúde dos olhos. Doenças podem ser evitadas se diagnosticadas precocemente. O Jornal da TV Tati está no ar. O preço do gás de cozinha já está mais caro na região. O botijão de 13 quilos aumentou mais de 9%. Para quem tem restaurante, a preocupação é com o valor das contas no final do mês. O botijão de gás doméstico de 13 quilos está R$ 13,16 mais caro para os distribuidores, valor que pode ficar ainda mais caro para os clientes. Quando tem um reajuste de preço no gás, na gasolina, ele é repassado para o consumidor, né? Porém, o gás ele tem uma sistemática um pouco diferente. Ele é repassado da Petrobras para as envasadoras, que são as detentoras da marca, do gás, da cor do botijão, né? E depois eles repassam para os distribuidores, revendedores, que somos nós. Às vezes tem uma variação, por exemplo, quando sobe o diesel, porque aí muda o valor do frete. Isso de impacto para o cliente também, porque o consumidor que recebe o gás de cozinha na residência, ele, quando sobe, às vezes vem o reajuste da gasolina junto, então a precificação é um pouco maior. Nessa distribuidora de gás, os donos estão tentando amenizar o repasse para equilibrar as vendas. Amenizando, nós conseguimos com que o cliente venha retirar. Congelar um pouco o preço da portaria para que o cliente possa vir buscar. Este economista explica que o aumento no preço do gás de cozinha está na mudança da precificação dos derivados do petróleo e que desde o ano passado não havia reajuste da Petrobras. A gente tinha um sistema de aumento de preço pela paridade com o dólar, né? Se o dólar aumentasse, se abaixasse, abaixava. E isso acabou em 2023, porque ficava muito estável, né? Porque o dólar está sempre estável. E aí ficava realmente complicado. E aí, a partir de 2023, realmente mudou. E aí a gente já está um ano sem aumento. E a nova metodologia é de acordo com a necessidade da empresa. Porque, na realidade, quando o dólar sobe, a Petrobras está gastando, quer dizer, porque ela importa. Nós não temos uma produção suficiente para o Brasil, então a gente tem que estar importando. E agora a gente vai ter esse aumento porque houve a necessidade da empresa, não só no combustível, como no gás também. Então realmente está acima da inflação, né, em um ano, só que aí nós tivemos queda lá no anterior. E se você comparar com os aumentos com a base internacional, a gente está até abaixo. A preocupação do economista é com o impacto que isso pode gerar nas famílias de baixa renda. A questão toda é o seguinte, você está dando aumento num produto em que as pessoas consomem, e principalmente as pessoas da camada mais baixa da sociedade. Então é muito complicado. Gás, por exemplo, combustível, todo mundo usa, todo mundo tem automóvel. Tá certo? Combustível. O transporte das mercadorias, né? É usado também o combustível. Então, isso aí cria uma cadeia, né? Que vai aumentando tudo, aumentar. Então, isso tem um peso muito grande na inflação. Então, outros produtos vão aumentar por causa desse aumento do combustível. E o aumento também tem impactado o ramo da gastronomia, já que o gás liquefeito ou encanado tem uma função primordial na preparação da comida. E os empresários já têm sentido a diferença nas contas no final do mês. A Carol é dona desse restaurante e está prestes a inaugurar outro em São José dos Campos. E os gastos com o gás preocupam. A gente tinha uma média de consumo de gás e de energia elétrica bem parecido, que era menos de R$2.000. A gente tentava não chegar nesse limite, a gente estabelecia aqui, né, que era mais ou menos 200, 250 metros cúbicos e conseguia chegar nesse valor de 1.700. Agora a nossa conta já passou de R$2.200. A gente está montando o cardápio do novo restaurante
cliente. E a gente já fazendo essas contas, né, a gente faz a ficha técnica, a gente tem que colocar esse custo do gás, a gente já sabe que o preço vai ter que subir, não vai ter como manter um preço que a gente gostaria de oferecer, exatamente porque lá o gás botijão, que é o gás liquefeito, ele acaba sendo mais caro ainda, porque você tem que ter o abastecimento, você tem a empresa que vai lá fazer a recarga para você, né, levar o gás. Então, eles já aumentaram o valor, eu acabei de contratar e eles já aumentaram o valor, a gente nem abriu o restaurante ainda e a gente já sabe que essa taxa vai pesar no preço dos pratos. Não tem jeito, a solução para os consumidores é driblar o aumento com outras estratégias. A gente tinha algumas produções, por exemplo, de carnes braseadas que demoram 3, 4 horas para ficar pronta no fogão, que a gente está mudando para uma panela de pressão para poder conseguir fazer esse cozimento em menos tempo. A gente está tentando deixar marinado para poder facilitar o cozimento. Vários preparos que a gente está tentando adiantar, tanto no vapor quanto na marinada, para não ficar tanto tempo no fogão, porque aí o custo sobe muito. A gente está tendo que fazer mudanças mesmo no cardápio, oferecer alimentos de conserva, oferecer alimentos mais crus mesmo, né, como um ceviche, como mais saladas, preparos rápidos, porque a gente não consegue hoje deixar um caldo, por exemplo, ele demora 2 dias para ser um bom caldo. A gente já não consegue mais, a gente tem que fazer mudanças nesses preparos. Acho que as pessoas têm que tentar, de alguma maneira, né, evitar fazer coisa supérflua que a gente faz, né? Infelizmente, é isso que você tem que fazer, tentar diminuir o uso, né? Então, às vezes, eu sei que o gás é complicado, mas tem que tentar, de alguma maneira, diminuir o consumo para que ele possa pagar menos. Mas esse aumento para lidar, né, gente? Agora é hora de falar de oportunidade. Em Ubatuba, tem 50 vagas abertas para a guarda-vida. Os candidatos deverão ser brasileiros, maiores de 18 anos. Para o sexo masculino, deverão estar em dia com a Justiça Militar e para ambos os sexos deverão estar em dia com a Justiça Eleitoral. O curso será realizado em 3 fases. A primeira fase, os candidatos estarão realizando um teste de aptidão física, no qual deverão correr 1.000 metros no tempo limite de 8 minutos e nadar 200 metros no tempo limite de 6 minutos. O salário está de R$ 2.321,36 mais insalubridade. O período do contrato é de 3 meses, prorrogável por igual período, de acordo com a necessidade do grupamento de bombeiros marítimos. E o aeroporto de São José anunciou uma parceria para a implantação de um local destinado para a operação de veículos elétricos de pouso e decolagem vertical. No nosso site, o thmais.com.br/vale, tem uma reportagem completa sobre o assunto. A implantação do aeroporto vertical está alinhado com a previsão de início das operações dos carros voadores no Brasil, que estão sendo produzidos pela Embraer. A expectativa é que as aeronaves comecem a operar em 2026 e o novo espaço do aeroporto de São José esteja pronto em 2027. Intervalo, e no próximo bloco a gente tem a segunda entrevista em Campos do Jordão. Nós vamos falar sobre os cuidados com lareiras e aquecedores. Fica aí que nosso intervalo é rapidinho. Campos do Jordão tem cerca de 260 hotéis e pousadas. Para garantir uma hospedagem segura aos turistas, é necessário seguir regras. Os locais precisam ter alvará de funcionamento dos bombeiros. Já os turistas devem tomar cuidado com lareiras e aquecedores. Na entrevista de hoje, feita no estúdio da TV Tati SBT em Campos do Jordão, nós vamos falar como estes hotéis são fiscalizados e dicas para uma viagem tranquila. É preciso muito cuidado tanto da parte da fiscalização como dos turistas que vêm até a cidade. A gente conversa sobre isso com o Éber Fonseca, tenente do Corpo de Bombeiros. Éber, seja muito bem-vindo ao nosso estúdio. Obrigado, agradeço pela oportunidade de vir trazer algumas orientações. Vamos lá, Éber. Primeira pergunta que eu tenho para você é: quais são os documentos que os hotéis e as pousadas precisam ter para estar em funcionamento, para estar regular?
Inicialmente, a própria prefeitura, né, ela tem essa responsabilidade de regularizar, né, o funcionamento desses locais. Dentre os documentos, né, para conseguir o alvará de funcionamento, um deles é o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros. Então, são documentos necessários para que o local esteja em funcionamento. Quando o turista ele vem para a cidade, né, é ideal que ele veja no site da prefeitura, então, esses hotéis e pousadas, para que ele veja que seja um hotel regular? Então, ele consegue consultar, né, tanto no site das prefeituras como no site do Corpo de Bombeiros também, que o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros é um dos documentos, né, para conseguir o alvará de funcionamento. E no site do Corpo de Bombeiros é possível, pelo endereço, você pesquisar se aquele local tem o auto de vistoria e se está vigente. Então, todos os sistemas de prevenção para qualquer tipo de incidente relacionado a incêndio, a gente faz, né, a vistoria para garantir que esse local tenha esses equipamentos. Aí eu fechei minha pousada, vim para Campos do Jordão, tá um dia muito frio, vou acender a lareira lá daquele hotel, daquela pousada que eu fechei, né? Quais são os cuidados que eu preciso ter? Então, hoje nós podemos dizer que existem diversos tipos, né? Existem algumas que são, inclusive, a gás, existem algumas que você tem que colocar ali a madeira. O ideal é você pegar todas as informações com o próprio hotel, né? Daquele modelo de equipamento, daquele modelo de lareira, para saber o funcionamento correto, né? É muito mais importante, né, a parte de manutenção, se o hotel faz todas as manutenções, principalmente a parte de exaustão dessa lareira. É comum, né, ocorrências em que a gente vai atender, que a pessoa acende a lareira e tem alguma obstrução, algum ninho às vezes que monta dentro da chaminé, algum pássaro vem no período que fica que menos pessoas se hospedam, né, no verão e tal. Aquela chaminé fica parada, não se acende lareira e às vezes obstrui. E aí quando você acende, você pode causar um incêndio ali dentro da lareira. Isso já aconteceu, então é importante ter esse conhecimento, perguntar se está desobstruído, se está tudo certinho, se tem como fazer o acendimento dessa lareira e observar ali no primeiro momento se está tendo, né, essa exaustão. Uhum. E com relação, você falou aí dos aquecedores a gás também, né? Recentemente, pouco mais de um ano, aconteceu um acidente grave aqui em Campos do Jordão, muitas pessoas ficaram feridas. Também é comum, né, ter aquecedores a gás aqui na cidade. Quais são os cuidados que as pessoas precisam ter com isso? Então, o gás ele é um produto inflamável, né, altamente inflamável, e assim, ele sendo utilizado corretamente dentro dos reservatórios, o armazenamento, tudo certinho com as manutenções, ele é super seguro. Então não pode se preocupar assim, é um aquecedor a gás, eu não vou usar porque tenho medo de algum acidente. Se tiver tudo feito a manutenção, ele não tem nenhum problema. O que a gente tem que observar justamente é os improvisos, né? Então é muito comum, às vezes não em pousada, em hotel, mas algumas casas de veraneio, que a pessoa ela vai improvisar ali algum tipo de aquecedor que é externo, coloca dentro do quarto e aí não tem aquela a exaustão que tem dos gases que é necessário ter. Então os aquecedores a gás, eles têm os tipos, né? Então o interno e os externos, eles têm que ser usados para a finalidade que ele foi criado. Uhum. Então se ele é externo, ele não pode ser usado do lado de dentro do quarto, do hotel e tudo mais. Então observar o tipo de aquecedor e se ele pode ser utilizado na parte interna. Então observar isso porque os gases que são liberados da queima do combustível, né, do gás, eles são altamente nocivos à saúde, né, podendo causar aí intoxicação, asfixia. E é os exemplos que a gente tem na cidade, inclusive, de algumas ocorrências, né, que as pessoas são asfixiadas aí por conta de não perceber. Ele é silencioso, não tem cheiro, então a pessoa ela perde a consciência sem perceber. A gente sempre vê também algumas dicas, não sei se isso vale realmente, se ligar a lareira ou o aquecedor, de deixar alguma janela aberta, alguma fresta aberta para sair esse ar. Isso vale mesmo ou não? Então, na verdade, se o aquecedor ou a lareira ele tiver instalado corretamente, ele vai ter a exaustão própria para ele. Então, logicamente, deixei a janela aberta, pode ajudar? Claro que pode ajudar, porque daí vai garantir que tem uma troca do ar, né? Que tem o fluxo de ar trocando o tempo todo ali o ar dentro do ambiente. Uhum. Mas se o equipamento foi projetado e está funcionando como ele foi projetado, ele vai funcionar mesmo com o quarto fechado, não vai ter problema. O problema é quando a exaustão ela não é feita. Então, se os gases se acumularem dentro do ambiente, aí sim vai ter um problema. E qualquer problema maior, é claro que a gente quer que isso não aconteça,
como que a gente pode acionar os bombeiros? Então, no caso de acontecer, né, alguma emergência, né, a gente aciona através do telefone 193 ou 190 e aí você pede o socorro e as viaturas vão deslocar para o local. Tá joia, tenente. Obrigado, viu, pela sua participação. Eu que agradeço a oportunidade. E amanhã a gente continua com as nossas entrevistas. Na quinta-feira, nós vamos falar sobre a preocupação da cidade com as pessoas em situação de rua nos dias mais frios. Mais uma pausa e no próximo bloco nós vamos falar sobre os cuidados com os nossos olhos. Fica aí que daqui a pouco a gente volta. Voltamos para falar sobre a política nacional. Está no ar o quadro Política em Pauta. A tragédia no Rio Grande do Sul aconteceu há mais de 2 meses. Famílias e comerciantes ainda estão reconstruindo suas vidas. Mas qual é o papel dos políticos nesse momento? Assunto para o comentarista Diego Amorim. Não podemos nos esquecer do Rio Grande do Sul. Em meio à tragédia climática sem precedentes lá no estado, que começou mais de 2 meses atrás, eu dizia que nós não poderíamos nos esquecer do Rio Grande do Sul tão cedo. Mas eu e você sabemos, acabamos nos acostumando com tragédias, ficamos anestesiados e aí vamos tocando a vida. Por isso que nesta semana eu fiz questão de ouvir os senadores pelo Rio Grande do Sul, Hamilton Mourão, do Republicanos, e Paulo Paim, do PT, de campos políticos diferentes. Mourão me disse que o Estado vai precisar do socorro da União pelo menos pelos próximos 2, 3 anos. Paulo Paim me contou que a partir de informações ainda preliminares, a ajuda financeira necessária para reconstruir o Rio Grande do Sul vai ser, sabe de quanto? Mais de 250 bilhões de reais. 2 comentários importantes sobre o Rio Grande do Sul. 1. Eventuais disputas políticas não vão poder de forma alguma atrapalhar a reconstrução do Estado. 2. Gestores de outras unidades da federação não vão ter o direito de ficar, digamos assim, enciumados com a ajuda da União para o Rio Grande do Sul. Quem reclamar vai poder cobrar da União recursos para planejamento e prevenção de crises climáticas, para que ninguém passe pelo que os gaúchos e as gaúchas estão passando. Hora da previsão do tempo. Nesta quinta-feira o tempo não muda muito, frio e chuva na região. Vamos lá? A gente começa aqui falando de Aparecida, dia nublado, máxima de 30 graus e mínima de 16. Em São José, chuva, hein? Máxima de 30 e mínima de 13. Em Ubatuba também tem previsão de chuva, máxima de 25 e mínima de 14 graus. Em São Bento do Sapucaí, na Serra, a máxima fica em 26 e a mínima em 13. E você cuida da saúde dos seus olhos? A gente se preocupa com tanta coisa que às vezes nem pensa nisso, né? Hoje é dia da saúde ocular, data importante para lembrar de fazer aquele check-up no oftalmologista. Cuidados necessários e que muitas vezes é deixado de lado. A prevenção pode evitar doenças sérias nos olhos. Os sinais que geralmente levam ao alerta, né? Assim, dor ocular, olho vermelho, embaçamento, né? Esses sintomas são chamam bastante atenção, é importante identificar, porque numa dessas você pode diagnosticar uma catarata e você trata, resolve. Você pode perceber uma alteração, por exemplo, relacionada a uma doença sistêmica, diabetes, por exemplo, que pode afetar a visão, e aí no exame ocular você também direciona o tratamento. E outras coisas mais simples, por exemplo, óculos que está errado e alguma coisa que precise de fazer de ajuste refrativo para você enxergar bem, ter uma vida saudável e confortável. O consumo excessivo de telas como celulares e computadores também causa problemas para a visão. Afeta em uso, vamos dizer, demasiado, sim, e principalmente quando você não está com a visão regulada para o uso da tela, então não está usando um óculos adequado ou uma lente de contato adequada, porque o tempo excessivo de tela
gera um distúrbio evaporativo, o olho fica mais ressecado, fica um pouco fadigado. Então é importante de vez em quando dar uma descansada também, você fica 8 horas na frente do computador, a cada 1 hora dá uma olhada para longe, dá uma relaxada. Essas pausas são importantes para o olho e é importante também estar bem, refrativamente falando, estar bem adequado com o equilíbrio refrativo com óculos ou com laser, com o recurso que a pessoa queira, mas tem que estar enxergando de forma compensada, adequada e harmônica para a tela. A orientação é procurar um oftalmologista com regularidade, principalmente após os 40 anos. Existe uma recomendação de, a partir principalmente dos 40 anos de idade, fazer uma visita ao oftalmologista uma vez por ano, porque no exame oftalmológico a gente consegue não só detectar problemas oculares, mas muitas vezes olhando o fundo de olho, detectar alterações metabólicas, vasculares. Isso ajuda muito no cuidado holístico da saúde, né? Mas existem algumas causas específicas que são um pouco mais silenciosas, um pouco mais perigosas, por exemplo, glaucoma, que muitas vezes não dá sintoma, né? Então, o exame ocular acaba sendo o instrumento pelo qual a gente consegue diagnosticar e tratar antes dele trazer problemas para as pessoas. E com esse alerta a gente termina o Jornal de hoje. Obrigada pela sua companhia. Agora tem mais notícias no SBT Brasil e amanhã eu te espero. Se cuide então, um beijo, boa noite.